Sem dúvidas, Asta, full capiroto, descontrolado, level 2, post-time skip, era tudo que eu queria ver e estou arrepiado e com hype para o próximo capítulo. Haruwardo Domodou, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, aqui no canal, onde irei falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, do capítulo mais recente, capítulo de número 242, aquele capítulo que faz com que nós fiquemos apaixonados pelo final. Afinal, Asta descontrolado era tudo que a gente gostaria de ver e é aquela parte que a gente vai ficar, digamos que meio que naquela opinião contrária, mas aquela opinião a favor do que o Asta falou e do que ele fez. Porque esse capítulo, acima de tudo, ele tem vários pontos que eu vou querer apresentar em vídeo com vocês. Eu acredito que eu não discordo muito da visão do Dante sobre a humanidade, e você vai entender ao longo do vídeo. Ainda mais pelo fato de que o Asta discorda, só que ele mostra totalmente o contrário quando ele age assim com o Dante no final. Mas você vai entender isso ao longo do vídeo, você vai perceber o que eu tô querendo dizer. Para todo caso, foi um capítulo que, eu vou dizer, o Dante simplesmente brincou realmente com os Solos Negros nos capítulos passados. Ele viu que ia começar a ser pressionado pela combinação de ataques, e daí acontece que ele decide levar a luta a séria e mostra 50% do poder de Akuma e já manda real pros Touros Negros que ele é mais poderoso e que vai acabar com eles ali naquele instante. Não é à toa que ele decide fazer a gentileza de conversar com Asta fazendo uma massagem no ombro do protagonista, jogando-o no chão com seu pé. Ó, que gentileza do nosso querido Dante. Mas para todo caso, um ponto interessante desse capítulo é aquela pergunta: o que eles fizeram nesses 6 meses? E é um ponto interessante, por conta do que? Eu quero que você pense comigo que realmente é um curto período de tempo, 6 meses é muito rápido. A gente viu que a Releopetica, a rainha lá de Hurt, fala que eles vão enfrentar inimigos do nível do Akuma ou até mais poderosos. E acontece que 6 meses, para que você possa ficar forte a ponto de enfrentar um inimigo daqueles, sem a ajuda do primeiro Rei Mago e do Rihito, realmente é complicado. Só que acontece que a gente vê realmente uma mudança. Eles ficaram poderosos, mas não ao ponto de derrotar os representantes do Reino de Espada, ou digamos que os personagens, os antagonistas principais. A gente nota isso, por conta do que? O Yuno simplesmente apanhou e ia ser morto pelo Zeno. O Asta tá levando uma surra do Dante e vai levar mais ainda porque tá descontrolado. A do Eri é a nossa salvação, porque ela vai enfrentar provavelmente a Vanica, que tá com a Medícula, então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente for olhar a situação ao redor, a gente já pensa: Noelle, eu quero que você ganhe, eu quero que você mostre que você é melhor que os personagens principais, mas a gente já pensa que provavelmente ela vai levar uma surra ou vai ser amaldiçoada, algo do tipo, e vai precisar que os Solos Negros também encontrem uma cura para ela. É isso que a gente já tá pensando que vai acontecer se mostrar uma possível luta dela lá com a Vanica. Sinto muito, mas é o que eu tô achando, tendo visto o nosso querido Yuno e o nosso querido Asta. Então é um pouco previsível o que pode acontecer, digamos que com os outros personagens. Mas o que eu quero dizer, sendo bem sincero, nem é focar muito nessa parte, porque realmente, como eu disse, curto período de tempo, eles ficaram poderosos, derrotaram vários inimigos também muito fortes, mas não tão prontos para enfrentar os personagens principais, digamos que os grandes vilões. Isso é algo comum, a gente vê, né, que eles têm que levar aquela bela surra no começo, para que depois eles fiquem determinados, vejam o que perderam e fiquem mais fortes para que possam derrotar no final. Provavelmente é isso que vai acontecer. Mas sendo sincero, tem 2 pontos que eu achei bem interessante, digamos que no capítulo, que possa acontecer com o Asta descontrolado. O primeiro ponto é que ele vai ficar muito forte, muito poderoso e vai fazer com que o Dante tenha tudo e qualquer tipo de ferimento que ele não teve nos capítulos passados. Ou a segunda possibilidade, segundo ponto, vai ser o Asta levar uma surra. Digamos que provavelmente o Renly, a Grey, ou algum outro companheiro também que apareça, seja triturado, praticamente morto, fique no estado de quase morte, e acontece que a Vanessa vai ser levada, e quando alguém importante, o Capitão Mágico, como o Yami, ou qualquer representante, alguma ajuda chegue, a desgraça já aconteceu, a Vanessa foi levada, e os companheiros estão ou inconscientes ou praticamente mortos. Provavelmente é isso que possa acontecer. É um dos 2 pontos que eu acho que pode acontecer, mas pode ser que o autor mude isso, pode ser que ele nos surpreenda de alguma maneira. O que eu acho é que o Asta, mesmo descontrolado, ele não vai ter chance, porque como eu já disse, ele tá descontrolado, e acontece que o Dante, ele só mostrou 50% a 60%, pode ser muito bem que ele consiga atingir 70% e triture o Asta, a ponto de deixá-lo inconsciente, ou pode ser que ele também leve o Asta lá para o Reino de Espada, como ele vai levar a Vanessa. E por que vocês acham que eu já estou falando que ele vai levar? Pelo fato de que a Grey não vai ter chance contra ele, o Renly tá quase sem mana, e tirando eles não tem mais ninguém. Quem que pode aparecer? O Magma? O Zora? Mesmo assim, acho que não vão ter chance, minha opinião. Mas para todo caso, a única salvação será o Yami. Mas sobre isso, talvez a gente fale no final do vídeo, por conta de que eu quero focar agora no capítulo mais recente. Acredito que começando por esse capítulo, que eu diria que fica conhecido como a conversa de Dante e Asta, eu diria que antes de abordar sobre esse ponto principal, vamos falar sobre 2 outros pontos que são muito relevantes e interessantes.
O primeiro ponto seria a clara referência à obra de Masashi Kishimoto Sensei Naruto. E por conta de que muitos devem estar pensando, como assim foi uma referência a Naruto esse capítulo, Haru-senpai? Porque eu quero que você pense, meu querido Kohai e minha querida senhorita, que Black Clover, nesse capítulo mais recente, apresenta uma cena semelhante ao arco do Pain de Naruto Shippuden. Eu quero que vocês lembrem que a cena quando a Hinata é perfurada pela lança de Pain e fica praticamente quase morta, acontece que o Naruto se descontrola por completo, não é mesmo? Então, o Asta também se descontrolou após ver que a espada perfurou Gaucher e ver que seu companheiro poderia estar morto ou seria morto se ele não pudesse salvá-lo. Então, nesse momento, a gente vê o descontrole do protagonista. E muitos podem pensar, mas o que você acredita que o Asta ficou descontrolado, Haru? Porque eu quero que vocês fixem no olhar do Asta. E eu acho que aquele olhar não é um olhar simplesmente de ódio, ou melhor dizendo, simplesmente de ódio. É um olhar, digamos que de descontrole, como se o Akuma estivesse no controle do corpo do protagonista e ele atacasse tudo que visse pela frente. Pelo menos na minha visão, o Asta está descontrolado. Pode ser que não, mas note, ele teve uma mudança séria no corpo dele. É como se ele tivesse evoluído a Black Form. E eu não acho que o Asta ainda tá com esse poder todo para controlar essa forma que foi apresentada, minha opinião. Mas eu espero que agora ele fique, já que ele usou essa forma descontrolada. Mas voltando ao ponto principal, eu quero que você se ligue nessa referência. Protagonista descontrolado após ver um companheiro praticamente morto ou ser perfurado, ter um ferimento grave. Quero que você lembre que a base de todos os negros está no estado praticamente destruída, Konoha foi destruída. Quero que você lembre que os companheiros estão gravemente feridos ou não podem ajudar o protagonista. Relembremos que Naruto, digamos, estava não podendo se mover, o Asta também não pôde se mover. É uma clara referência pelo fato de que nas lanças de Pain, o Naruto não conseguiria salvar Hinata. Pela magia de gravidade, o Asta não poderia salvar Gaucher. Então, tem essas referências. Eu acredito que é uma referência, relembrando, minha opinião, pode ser que o autor tenha se inspirado, como pode ser que o autor só tenha pensado e queira fazer assim. Mas, após ver essas semelhanças, alguns pontos que são tão idênticos, não tem como você não achar, digamos, que tem uma referência a essa obra. Para todo caso, eu acharia legal se fosse uma referência, porque ficou de um jeito bem diferente, a um jeito que fica bem, digamos que fiel, digamos, tem umas semelhanças a uma obra bem famosa da Jump. Mas, para todo caso, era isso que eu queria falar, a referência a Naruto Shippuden, apresentada em Black Clover, o descontrole do protagonista se transformando no capiroto. Mas, para todo caso, acredito que agora vamos para o segundo ponto que foi interessante do capítulo, que é o passado do nosso querido protagonista, o passado de Asta. Que foi um simples flashback, a gente nem pode dizer a que parte está ligada, a gente acha que está ligada ao Asta pelo fato de ter sido após ele ver seu companheiro ser, digamos que praticamente perfurado diante de seus olhos. E acontece que isso remete a uma memória chocante, digamos, que estava em sua mente, talvez quando recém-nascido, que ele viu uma pessoa importante, digamos, também que levou um ferimento para salvá-lo. Eu diria que na minha interpretação, ao ver, digamos, que a cena no capítulo é isso. Mas para todo caso, meu querido filho, uma frase, ótimo, dá uma relação muito especial. Mãe, pai, uma pessoa que tem esse nível de relação com Asta, deu a vida para proteger o protagonista. Essa pessoa que levou o protagonista para o vilarejo de Hand, algo semelhante, algo do tipo, essa pessoa conseguiu sobreviver após deixar o Asta lá, foi essa pessoa que levou até lá, ou essa pessoa só protegeu ele de algum ataque inimigo? A gente não sabe ao certo. Eu diria que seria relevante 2 pontos. O Asta ser de um outro reino, ou ele ser filho de uma pessoa muito importante do reino de Clover. É o que eu acho. Por conta do quê? Eu diria que se ele fosse até, digamos que de um outro reino, eu queria que ele fosse de Diamond por ser um reino de experimentos com humanos, e isso poderia ser muito relevante para o passado dele, e assim, digamos que para ele não sofresse nenhum tipo de problema, nenhum tipo de experimento, para que ele se mantesse, digamos que vivo e tivesse uma boa infância. Acontece que as pessoas que lhe eram importantes acabaram fazendo com que ele fosse para Hunt, para o reino de Clover. Então, eu acharia que se ele fosse do reino de Diamond, seria interessante. Mas pode ser que ele seja de qualquer outro reino, Hurt, Spado. O Spado mesmo estava tendo um ataque na época que o Yuno foi levado para o vilarejo de Hand, mas daí ficaria aquela dúvida, né? Como é que o Yuno conseguiu chegar lá, só que daí o Asta chegou logo depois, logo antes, chegou ao mesmo tempo, e por que não foi na mesma direção? Digamos que o reino todo estava sendo atacado, então fica aquela dúvida. Eu acho que do reino de Spado o Asta até não é. Mas para todo caso, Hurt eu acho que é um reino mais pacífico, também não seria. Eu fico muito em Diamond ou Clover. Isso, minha opinião, mas não quero muito abordar porque a gente não tem muito conhecimento do passado do Asta. E foi uma simples cena e é mais a minha visão. Então, como a gente não tem muitas possibilidades concretas, eu só estou dizendo rápidos comentários sobre isso. Para todo caso, eu diria que se ele fosse também um filho do Capitão Mágico, seria relevante, ou se ele fosse descendente de alguém que foi um antigo rei mago, também seria muito bom. Seria também mais uma referência, digamos que a Naruto, por exemplo, essa pessoa surge na mente do Asta e fala: eu sou seu pai, sou seu descendente, e fazerei com que você controle o Akuma. Tudo bem, seria exagero, isso não vai acontecer, mas eu diria que a possibilidade do Asta também ser de uma família real seria relevante.
Para todo caso, a gente não sabe porque seria muito igual ao Yuno, não é mesmo? Mas o que eu posso dizer é que ele pode ter tido, digamos que descendentes ou uma família muito importante e muito ligada a ele. E a gente ainda não sabe, mas está começando a dar pistas pelo flashback que foi mostrado. E acredito que só para concluir esse ponto, como eu disse, foi uma simples cena, a gente não pode ficar ainda muito baseado nela. Vamos esperar um outro flashback ser mostrado para daí a gente ter certeza. Mas se você quiser saber minha opinião, só ressaltando 3 coisas novamente. Primeiro ponto, ter visto, digamos que uma cena dolorosa fez um choque em sua memória que pode ter despertado alguma coisa que ocorreu em seu passado quando era recém-nascido, alguém importante deu sua vida ou apenas protegeu e fez com que Asta conseguisse sobreviver. Isso gera vários pontos para que a gente ainda continue naquelas dúvidas da onde o Asta é. Quem são seus familiares? São alguém da realeza? Algum antigo capitão? Ou são pessoas de outro reino? E acredito que é a clara referência à nossa querida obra lá, Naruto. E eu diria que se fosse a Shishtariri que tivesse sido perfurada pelo Dante, o Asta teria virado no capiroto por completo e teria triturado o Dante. Mas acredito que tendo falado sobre esse ponto, meus queridos corrais, relembrando, tendo outras cenas sobre isso, eu vou ressaltar, vou relembrar talvez se for importante essa cena, mas acredito que agora eu quero falar mais da conversa do Dante com o Asta. Foi uma cena legal, a gente viu que o Dante mostrou seu poder, acabou com o Asta, jogou ele no chão, e era um ponto que eu queria que fosse desenvolvido na obra. A visão da humanidade, o mal nela. Por conta do quê? Isso já havia sido apresentado quando o Dante chega no reino de Hurt. Foi um ponto que eu achei, isso aí não é uma conversa qualquer, não é uma simples fala. O Tabata Sensei quer desenvolver algo em torno desse personagem. E eu gostei porque a partir de então a gente vai falar da visão da humanidade que o Dante tem e os princípios de Asta a partir de então. Que finalmente chegamos no melhor momento do capítulo. Foi o meu momento favorito, que é a conversa, os princípios do Asta, digamos que diante da realidade que Dante lhe apresenta. Pelo fato de que o membro da Tríade Negra já apresenta que o mal é a verdadeira forma da humanidade. Ódio, vingança, rancor, tristeza, revolta, insatisfação, tudo isso está dentro da gente e em algum momento vai ser despertado. E quando nós desencadeamos esse tipo de emoção, acontece de que mostramos o verdadeiro lado da humanidade, a verdadeira forma. E acontece que ele apresenta esse ponto para o Asta por conta de que ele falou, vamos ter uma conversa de igual para igual, somos ambos possuidores de Akuma, podemos ser ótimos amigos, quem sabe você vira o próximo sucessor da Tríade Negra, meu querido. E acontece que o Asta basicamente diz, eu não vou ter uma conversa de olho por olho, não vou ter uma conversa de igual para igual, porque nós somos totalmente diferentes, eu não sou deplorável como você. E acontece que basicamente faz sentido, por conta que o autor, ele colocou flashback do Reino de Espado, a Zona Mágica, a pessoa que quase foi abusada lá pelos membros, né, pelos subordinados lá do reino da Tríade Negra, e acontece que o Dante fala, eu não sei sobre o que você está falando, mas se você está me chamando de mal, isso é um grande elogio. E aí acontece que ele apresenta o verdadeiro ponto dele, né, sobre o sentimento de ódio da humanidade e a visão dele que mal é ser parte da humanidade e está presente em nós, e isso em algum momento vai ser desencadeado e nós mostraremos nosso verdadeiro lado. E acontece que o Asta não concorda, porque ele tem princípios diferentes. Só que o grande problema do Asta é que eu concordaria com o ponto dele. Eu, tipo, falaria, Asta, você é o cara. Se ele tivesse mantido a calma, a personalidade dele, embora a cena que ele viu foi chocante, mas se ele tivesse aguentado e ficasse com a mente dele em controle, ele estava certo. Mas ele teve totalmente o que o Dante falou, ele deixou o ódio descontrolá-lo, e assim ele estava puro ódio para querer matar o Dante. E acontece que nesse momento, ele acabou, digamos, mostrando o verdadeiro lado da humanidade da visão do Dante. Ele mostra ódio, rancor, revolta, vingança, e foi tudo isso que o Dante apresenta, e era algo que o Asta havia falado que poderia controlar, porque ele tem um grande coração e uma grande mentalidade, e ele sabe o que é o certo, e ele sempre fazerá o certo, mesmo tendo sentimentos negativos, sentimentos que lhe dão poder, ele vai fazer com que o coração forte dele aprisione esses sentimentos, e isso é ser humano. É saber que você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de poder de graça, e vai te deixar mais poderoso, mas acima de tudo, você não vai deixar que ele tome o controle. E acontece que foi um grande ponto, o Asta já apresentou em diversas questões que ele tem o controle. Um belo exemplo é quando ele descobre que o Rei Mago foi morto e ele está diante de Patori, por exemplo. Acontece que naquele momento o Asta não deixa com que os sentimentos negativos tomassem conta. Ele, por exemplo, só conversa e faz com que o Patori venha para seu lado e desperte. Só que se lembrarmos disso, era uma outra questão totalmente diferente. E lembremos que o Asta estava tentando fazer com que o Patori também se tornasse um aliado. E o Rei Mago é uma pessoa que ele admira, mas é uma pessoa que ele até entende a perda. E já se for um companheiro que estava diante de seus olhos, que passa todos os dias, é bem diferente. Então, o Asta, ele apresentou um belo ponto que se eu falasse, tem pontos que posso defender você, mas se você não tivesse ficado descontrolado. Porque após ver o seu companheiro ser morto, ou perfurado, como você preferir chamar, acontece que o Asta faz o que o Asta
Asta faz o que o Dante falou. Você vai mostrar seu verdadeiro lado. Você vai mostrar sua verdadeira humanidade para mim diante de seus olhos agora. Eu irei fazer com que você se desperte. E acontece que o Asta caiu no plano. Eu sei, é uma cena chocante. Provavelmente você ficaria descontrolado, eu ficaria, só que o Asta apresentou um ponto que, digamos que, hipoteticamente, ele não iria ficar descontrolado, ele iria vencer qualquer tipo de sentimento, não importa o que aparecesse, porque ele tem um grande coração, uma grande mente, mas após ver o seu companheiro, digamos que tem um ferimento grave, ele já, digamos que fica descontrolado e faz totalmente do contrário do que ele falou. Então é aquele ponto que a gente fala, poxa Asta, você fez totalmente o que você fez, não tem como defender tu. E acontece que eu tô batendo nessa parte porque foi uma cena bem, digamos que, como se fosse um gênero seinen, mesmo sendo um gênero shounen, esse ponto apresentado é bem adulto e é bem legal de conversar com vocês. É um ponto que faz com que a gente fique bem reflexivo. Qual é a visão da humanidade? E a gente vê, tem sentimentos de ódio, todos nós temos, e em algum momento pode ser descontrolado. Não importa o que aconteça, vai ter algo que vai fazer com que a gente tenha ódio e a gente fique descontrolado e mostre, digamos que, nossos sentimentos negativos. E acontece que para o Asta foi desencadeado após ver o seu companheiro ser, digamos que, ter um ferimento grave. No contexto apresentado, a única chave para que o Asta fique calmo é se a Vanessa conseguir falar com ele, a própria Noelle ou algo do tipo, se o Gaucher, digamos, mostrar que tá vivo. Os companheiros nesse momento são importantes, é outra realidade que eu quero apresentar sobre a visão que foi apresentada da humanidade, porque quando você cai, quando você está com ódio, quando você está revoltado e você tem todo e qualquer tipo de sentimento negativo, de trevas desencadeado em você, às vezes são as pessoas que você tem mais carinho, as pessoas que têm um carinho por você, que fazem com que você volte para a luz e você veja a importância de ter laços fortes, que são o seu verdadeiro poder, que é algo muito relevante em Black Clover, afinal foi mostrado diversas vezes que também é graças aos companheiros que o Asta consegue ultrapassar seu limite. Então acontece que eu já estou apresentando esse ponto, pode ser que talvez eu ressalte se for algo importante nos próximos capítulos, mas eu já queria apresentar porque o diálogo, a conversa sobre a verdadeira visão da humanidade é interessante. Realmente, eu concordo com o ponto do Dante em modos. A gente tem um mal grande que pode ser desencadeado a qualquer momento, mas são graças aos nossos companheiros que podemos nos manter sob controle, como descontrole, como foi apresentado pelo Asta. Para todo caso, eu queria apresentar minha opinião sobre isso, é uma parte muito bonita que eu gostei de Black Clover e por isso estou comentando aqui com vocês. Mas acredito que para ir concluindo com vocês, meus queridos corrais, sobre esse capítulo, a gente vê que a cena final basicamente foi o Asta vendo seu companheiro falando tipo, Yamero! Pare, não faça isso! E acontece que mesmo assim o Dante falou, eu avisei, você não tá concordando comigo, você vai mostrar que o que eu falei é a verdade. E basicamente foi isso, porque ele perfura o Gaucher, o Asta fica descontrolado, em puro ódio, ele quer triturar, digamos que o nosso querido Dante, e assim acaba o capítulo, porque o Dante já desvia, porque ele vê que o Asta teve uma transformação, e o Asta tá, digamos que talvez na Black Form 50%. Eu diria que essa forma que o Asta assumiu o controle seria 50% a 55%, é o que eu acho. Então dá a possibilidade. A Black Form que o Asta havia apresentado antes, a gente pode falar que era 20 a 30%? Pode ser que sim, pode ser que não. Para todo caso, gostei dessa transformação nova do Asta, quando ele tiver sob controle vai ser uma transformação muito bonita. É a transformação pós-time skip level 2, 50%, não sei ainda se vai ser apresentada assim, a gente tem que esperar o que o Tabata Sensei vai colocar, mas basicamente o capítulo acaba com o Dante falando, finalmente mostrou sua verdadeira humanidade, venha, Ikoi, ninguém humano. E assim acaba com o olhar do Asta, em puro ódio, como se ele fosse cometer um ato de assassinato, como se ele fosse acabar com Dante da Tríade Negra. Sem dúvidas, foi um ótimo capítulo do Black Clover. Eu acredito que, mais do que tudo, ter cenas épicas que criam hype, foi um capítulo interessante pelo que foi abordado, a verdadeira visão da humanidade. A gente vê que o ódio, o mal é presente em todos nós e a partir de algum momento a gente pode cair, mas há várias formas de superar isso, eu acredito. Então espero que seja apresentado isso por conta de que em algum momento a gente vai ter que ver o Asta, digamos que assumindo o controle, ele, digamos que mesmo descontrolado, voltando à sua mentalidade e com o poder de Akuma. Eu acredito que vai ser por apresentar seus companheiros ao seu lado, mas eu queria que o Asta, a mentalidade dele realmente, digamos que libertasse se ele conseguisse voltar para si, mas a gente ainda não sabe como vai ser apresentado isso, não é mesmo? Para todo caso, ainda só falando algumas pontos ainda que eu tenho sobre o capítulo, algumas considerações, acredito que foi legal ter visto lá que o Dante distorceu realmente a realidade dos múltiplos Astas graças ao Gaucher. A gente vê também que ele utilizou de 60%, né, da forma do Akuma,
E assim a gente vê que a magia de gravidade ficou muito mais, como posso dizer, pesada, e fez com que ele conseguisse controlar tudo ao seu redor, até o peso, digamos que, de um corpo humano, pelo fato de que ele destroçou a base dos Touros Negros. O Randall estava sem mana, ele não tinha mais poder suficiente. Acontece que ele conseguiu controlar a Vanessa, ele conseguiu consumir a magia dela. Ele apenas fala: você é minha mulher, você não deve ficar brincando com outros garotos, você não deve cuidar deles, porque você só deve sua magia a mim, entendido? Essa cena eu só pensei, ai ai ai, quando ia me chegar, alguém vai levar uma surra. Para todo caso, a gente viu que a Grey ainda está sob o controle também da magia da gravidade. O Gaucher foi quem levou a pior, né? Bom, também ele se meteu na luta dos dois, né? Levou a pior mesmo. Acontece que ele levou uma espada bem perfurada no peito dele. Eu diria que se demorar muito, o Gaucher vai ser morto. Embora, como eu disse no começo do vídeo, eu não acho que o Tabata Sensei vai querer matar esse personagem. Mas se fosse ao meu ver, eu mataria. Porque os Touros Negros também tem que ter mortes importantes. Eu não digo que tem que matar 3, 4, mas dá uma morte importante, faz com que um dos personagens seja morto. Seria legal, seria tocante, emocionante, seria importante para o amadurecimento da obra. Então eu gostaria de ver isso nos Touros Negros, pelo menos a minha visão. Para todo caso, eu acredito que, acima de tudo, a gente vê que o Asta, ele realmente não teve controle sobre nada, ele olhou tudo diante de seus olhos, ele teve uma memória que remeteu, digamos, ao seu passado, e assim ele está fora de controle, e a hype foi criada. Para todo caso, acredito que eu abordei praticamente tudo que eu queria falar com vocês, então a gente já vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, eu acredito que a gente vai para aquele ponto clássico. Asta está realmente descontrolado? Segundo o que eu apresentei aqui no vídeo, a minha visão é que ele está descontrolado, mas a gente ainda não tem total certeza de como está a mentalidade dele. A gente não sabe se ele vai conseguir assumir a forma de volta do controle, ou se o Akuma vai ficar em torno do seu corpo e controlando. A gente não tem certeza disso. O que eu posso dizer é que vai ser um belo desfecho, porque provavelmente o Dante vai mostrar o poder de alguém que controla o Akuma e vai mandar real pro Asta, fazendo com que ele fique consciente e seja derrotado, possivelmente. Pode ser que o Dante leve uma surra, possivelmente. A gente verá talvez o Gaucher precisando de cuidados médicos, é um belo ponto. A gente verá talvez alguém do reino de Hurt indo até a base dos Touros Negros, pode ser que sim. Ou será que vai ser totalmente mudado para o reino de Hurt, onde a gente vê a Loare? Eu diria que seria bem filha da mãe. Eu acredito que não, porque o autor criou hype, ele vai focar no Asta. Mas pode ser que a metade do capítulo ele foque um pouco lá na Lorelputica e nos outros membros. A gente não tem certeza total. Relembrando que não tem aquele dispositivo que você pode contatar o Capitão Mágico. Eu acredito que se os Touros Negros estiverem com isso, pode ser que eles falem com o Yami ou com alguém lá do reino de Clover. A gente não tem total certeza sobre o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que a Vanessa pode ser levada, pode ser que essa parte ali da luta entre Asta e Dante acabe, como pode ser que um dos Cavaleiros Mágicos chegue sendo dos Touros Negros. Pode ser lá que o Leopoldo, o irmão mais novo do Fregorion, chegue Kuruk. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só sei de uma coisa, eu tô muito hypado, eu tô ansioso pra ver isso em anime. Vai ser épico ver a magia de gravidade. Imagina aquela animação linda da Pyro, o Asta caindo no chão, o Dante pisando nele, o Asta assumindo o controle do Akuma, mandando a real e triturando o Dante, causando ferimentos. Vai ser simplesmente épico. E relembrando, próximo capítulo pode ser que apresente até o Yuno, embora eu acho que não seria a coisa mais relevante se apresentar. Mas, para todo caso, você já sabe, né? Lendo, assistindo próximos capítulos, próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?